Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos acompanhando as psicografias do Carlos Bacelli sob a orientação do espírito do irmão José. E nós vamos aqui trabalhar no livro Pai, Perdoa-lhes. Pai, Perdoa-lhes. É um livro sobre o perdão, vários capítulos sobre o perdão. Aliás, tudo vai falando de perdão, mas tem alguns que têm perdão no título, outros não. Mas veja, no capítulo 87 é uma pergunta. A pergunta é: como reages? Como reages? Quando a gente fala do como reages, não é necessariamente como que a gente age. Atenção! A ação é um movimento inicial, é o seu primeiro movimento. Ele não está falando aqui sobre o seu primeiro movimento. Ele está falando como você responde à ação que está chegando para você. Seja uma ação natural, seja uma ação humana, seja uma ação espiritual. Então, como que a gente reage quando chega um pensamento negativo? Como que a gente reage? Como que a gente responde àquela ação? Como que a gente responde? Por exemplo, quando Jeremias coloca para a gente no Velho Testamento, no capítulo 4, no versículo 14, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? O que Jeremias está nos perguntando? Como que você reage aos maus pensamentos? Porque os maus pensamentos, eles podem estar nascendo aqui, mas eles podem estar vindo aqui. Eu posso estar sendo intuído, eu posso estar sendo orientado por determinado grupo de espíritos que querem me colocar à prova, que querem me colocar num processo obsessivo ou auto-obsessivo. Como que eu reajo? Como que eu reajo diante das questões naturais? Como que eu reajo diante das guerras, das catástrofes que estamos assistindo? Como que a gente reage? Como que a gente faz em relação ao outro? Porque este é o foco do irmão José. Eu estou dando exemplo macro para que entendamos o micro. Como que a gente reage? Como que a gente responde? Ok? E aí, merece uma outra observação, quando Joana de Ângeles coloca para a gente, quando o sacerdote perguntou para Jesus, eu não estou me lembrando da passagem, mas se a gente localizar, se a gente não conseguir localizar, vocês vão lembrar, se a gente localizá-la, vocês vão ver aqui. No momento que Jesus é perguntado, eu não me lembro se é por um sacerdote ou por Pilatos, me parece que é por Pilatos. Mas vamos lá, a pergunta é: tu és rei? E aí, quando Jesus responde, porque tem um determinado momento que Jesus não responde. Ele não responde. Por quê? Porque no momento que ele dá a resposta, ele é questionado de novo. Por isso que eu estou aqui, eu não gravei na minha memória qual foi o momento. Mas o fato é este: tu és rei? Quando Jesus responde, tu o dizes, um soldado que estava ali bate na face do Cristo. Jesus olha para o soldado e pergunta para ele assim: por que me bateste? Se eu respondi a pergunta que me foi feita, por que me bateste? Esse questionamento de Jesus, só esse episódio, eu lembro que esse episódio, ele está no Novo Testamento, embora eu não me lembro o capítulo, o evangelista, mas a Joana de Ângeles, fazendo um paralelo desse episódio, ela fala que naquele momento, Jesus, ele respondeu àquele soldado de tal maneira que ele tirou do íntimo dele, não foi simplesmente uma resposta, ele não reagiu, ele agiu. A resposta dele é muito diferente da nossa. Por quê? Porque no íntimo dele, quando ele fala para o soldado, por que me bateste?
Se eu respondi o que me foi perguntado, por que me bateste? Joana de Ângeles coloca que Jesus agiu naquele momento, de tal maneira que aquele soldado, ele se converte depois do episódio. Ele se converte ao cristianismo, gente. Entenderam que não foi uma simples resposta de Jesus? O olhar do Cristo, o questionamento do Cristo, o questionamento brando, o questionamento pacífico, o questionamento que leva à reflexão, o questionamento que leva ao autoconhecimento para que ele faça um movimento de autoavaliação, fez com que ele fizesse uma conversão. Isso é muito bacana. Para nós aqui, a pergunta é: como reages? Ele não está pedindo nesse momento, ele não está pedindo para que a gente tenha o mesmo movimento crístico, mas o Cristo, ele é a nossa referência. Modelo e guia. Lembram o Livro dos Espíritos? Essa é a pergunta que Kardec faz. Ele é o nosso modelo e guia, que é a espiritualidade. Quem é o nosso modelo e guia? A espiritualidade responde: Jesus. Está claro? Olha o texto. Se quiseres saber como estás espiritualmente, observa como reages. E atenção, porque agora, vocês viram que eu fui dando exemplos para chegarmos no ponto em que estamos. Eu fui dando exemplos macros para a gente chegar aqui. Como que a gente está espiritualmente? Como que a gente está? Aí ele vai trazendo para a gente posicionamento de pessoas para conosco e como que a gente está reagindo. Aí eu fui fazendo um paralelo de algumas reações que a gente tem tido. Tá claro? Olha só. Se quiseres saber como espiritualmente estás, observa como reages sob provocações inesperadas. Alguém te provoca. Como que você reage? Quando alguém te provoca, como que a gente reage? Eu vou pegar de forma generalizada, porque tem algumas analogias que eu posso estar fazendo, e vocês que estão me ouvindo, falam assim: não, essa aí eu já me libertei, o que é ótimo. Se você não se libertou, quando alguém nos provoca, o primeiro sentimento que vem, primeiro, irritação. Quando alguém nos provoca, o primeiro que vem é a gente se irritar. Como que a gente reage? Depois que a gente se irrita, a gente começa a pensar o que a gente vai fazer, se vai responder, se não vai, se vai avaliar a fala, se vai se avaliar na fala, se vai começar a observar o outro. Como que a gente reage? Como que a gente responde àquela ação? Ok? Como que a gente reage ante os reveses que a gente sofre? Reveses. Olha, vamos pegar um exemplo de um revés. Falência. Como que você reage diante de uma falência? Como que a gente reage diante de um assalto com uma arma? Assalta o seu carro, assalta a sua casa. Como que a gente reage? Como que estão reagindo os nossos irmãos do Sul? E aí eu não vou nem falar dos nossos irmãos. Eu vou falar ainda dos nossos amigos do Sul. Eu quero estabelecer com vocês aqui uma diferença. Por quê? Porque quando ele fala ante os reveses que sofras, que ali eles estão com reveses naturais, atenção, reveses naturais, mas infelizmente provocados por nós, os seres humanos. Olha, desde o final do século XX, que já está sendo falado em catástrofe no Sul. E outros territórios também, desde o final do século XX. Só que o Sul ganha uma representatividade grande porque está num país imenso que tem uma representação mundial enorme na economia, na política, na saúde, nos movimentos sociais. Então,
tem uma movimentação enorme, outros países também estão se mobilizando, mas outros locais estão acontecendo as catástrofes. No século XX, nós já tínhamos encontros das grandes nações industrializadas, das grandes potências, que falavam do cuidado, da diminuição com o movimento de industrialização. Ele estava destruindo a camada de ozônio. A camada de ozônio provoca um aquecimento na nossa atmosfera, que provoca o derretimento das geleiras, que provoca um aumento do volume da água. Aquelas regiões mais planas, a água começa a fazer o seu movimento invasivo. Nós estamos sofrendo isso no sul. Vento, imagine que ponto que nós chegamos. Ventania está trazendo água do mar para a terra. Então, está ficando alagado e quando a gente vai observando, a água ela está parada. Imagina a luta dos nossos, eu falei, nós vamos chamar os nossos não irmãos, mas os nossos amigos. Por quê? Existe uma diferença entre sermos irmãos e sermos amigos. A diferença é que a palavra irmão vem de irmandade, que vem do latim frater. E frater significa irmão. E o irmão não é simplesmente aquele que se condói com a dor do outro. Este é solidário. O Brasil é um país extremamente solidário, mas ele ainda não é fraterno. Ainda não somos fraternos. Nós somos solidários. O Brasil está mobilizado e precisamos ficar. O mundo está mobilizado. Nos mobilizamos muitas vezes com outras situações, com outros reveses, e aí eu estou colocando reveses naturais, nos mobilizamos muitas vezes porque somos solidários. E a palavra solidariedade vem do francês solidarité, que significa se sensibilizar com a dor do outro. Ah, Emerson, mas qual que é a diferença? É diferente do latim, do fraternité, no francês, do frater, no latim? É diferente por quê? Porque frater é irmão. Quando é irmão, a gente vai em loco, a gente vai para lutar, a gente vai para se envolver. O Brasil inteiro não dá para invadir o Sul para resolver. Mas existem pessoas, inúmeros, graças a Deus, milhões que estão solidários. E em movimento solidário, muita coisa está chegando. Mas existem aqueles que estão realmente entendendo como irmãos. Irmãos, aqueles que estão indo lá, que estão fazendo, que estão largando as suas coisas aqui, que estão montando equipe de médicos, equipe médica que está saindo do seu ponto de trabalho, de equilíbrio, da sua segurança e está indo ali. Esse é o movimento frater. Não vai ganhar nada materialmente. Às vezes parando as suas coisas para atender lá. Veterinários que estão indo lá, movimento frater. Eles estão fazendo aquilo que Francisco de Assis nos pediu há quase 1000 anos. Que ele nos pediu, Francisco de Assis, que nasceu ali na cidade de Assis, 1100 alguma coisa, na Itália, que é esse movimento de amor aos animais. Então, que movimento é esse? Movimento frater. Então, aqueles que fazem esse movimento é frater. Nós que estamos envolvidos com o acolhimento, movimento solidário, precisamos dos dois, atenção. Atentemo-nos porque precisamos dos dois. Quando ele pergunta como que a gente reage diante dos reveses que a gente sofre, e aqui eu estou pegando um exemplo, por quê? Porque existe o revés natural, dei o exemplo de uma falência, de um assalto, mas me lembrei desse movimento do Sul, porque a catástrofe que está acontecendo ali, catástrofe anunciada. Leonardo Boff falou sobre isso no ano de 97. Os cientistas do sistema de climatologia no Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falou sobre isso em pesquisa no ano de 2006. Olha a coisa chegando aí. Então, diante dos reveses, não é para a gente ficar apontando, porque tem aqueles que são fraternos, irmãos, tem aqueles que são solidários, muito importantes, que são os amigos,
este envolvimento precisa acontecer, e tem aqueles que só criticam, que nem se solidarizam e nem se fraternizam ou se confraternizam, fazem um movimento de fraternidade com o outro. Aqueles que só criticam, critica porque está indo isso, critica porque o governo faz isso, critica porque aquela empresa fez aquilo, mas não fazem. E aí, a pergunta do irmão José: como reages ante os reveses que sofras? Como reages? O que nós estamos fazendo? Eu fiz esse parênteses aqui porque as coisas estão acontecendo e a gente precisa se atentar. Porque nós estamos tendo situações graves e com a anunciação da espiritualidade que teremos ainda mais dificuldades pela frente. Como que a gente reage padecendo perseguições sistemáticas? Ora, como que a gente reage sob as provocações inesperadas? Como que a gente reage ante os reveses que sofras? Como que a gente reage padecendo perseguições sistemáticas? Como que a gente reage quando alguém começa a perseguir a gente? Que sentimento que nos passa? O primeiro, a analogia que eu fiz, como que a gente reage sob provocações inesperadas, provoca irritação. Como que a gente reage ante os reveses que sofras? Ansiedade. A ansiedade vem. Nossa, fui assaltado, vem aquela ansiedade, o que vai acontecer, como que eu vou me libertar disso? Aquele sentimento de expectativa, de dor, de dificuldade. Como que a gente reage? Ansiedade. Como que a gente reage padecendo perseguições sistemáticas, sendo perseguido numa empresa, sendo perseguido por amigos, sendo perseguido por família, sendo perseguido? Primeiro sentimento que nos passa. Qual o sentimento? O primeiro que me veio foi raiva. Imagina que eu estou fazendo analogia com o ponto negativo, porque à medida que eu fui conversando com as pessoas, eu fui fazendo um questionamento para a gente entender antes de ilustrar o texto. E não teve nenhuma pessoa diante das entrevistas que me veio com uma resposta. Olha, quando eu sou agredido por alguma perseguição, por exemplo, por algum revés de um assalto, primeira coisa que me veio foi piedade por aquele que me assaltou. Teve ninguém que me respondeu? Que foi assim, misericórdia por aquele que está me assaltando. Na hora vem a irritação, a ansiedade, a raiva, a turbulência. Na hora vem. Por isso é que a pergunta que o irmão José está fazendo para a gente, ela procede. Porque não tem respostas positivas em relação a tudo que a gente estuda. Depois é que vai vir. Mas o depois, ele já vem após a reflexão. Ele já vem após o entendimento de tudo que a gente está vibrando positivamente nas páginas que a gente vai lendo no dia a dia. E aí a outra pergunta dele, como reages sofrendo o abandono de companheiros? Quando a família te abandona, quando a esposa ou o marido, quando filhos, quando irmãos, quando vizinhos, quando amigos que cresceram juntos, como que a gente reage diante do abandono? Primeiro sentimento que costuma nos aparecer quando a gente se percebe abandonado é tristeza. Tristeza. Sendo que a tristeza, a Joana de Ângeles coloca para nós como sendo uma patologia. Não é aquela tristeza momentânea que chega e vai embora, não, gente. Tanto que aquela tristeza que vai se prolongando, como que a gente reage diante do abandono, o sentimento de tristeza pode nos aparecer. Primeiro, vamos avaliar por que a gente está sendo abandonado. De repente, o outro não concorda com aquelas posturas que a gente está apresentando. Se forem posturas sólidas, saudáveis, edificantes, construtivas, está ótimo, ele está abandonando, porque a caminhada dele é outra. A sua é X, a dele é Y, e está tudo bem. Nós não estamos aqui para avaliar se o outro está certo ou está errado, mas a gente se avaliar como que a gente reage diante daquele movimento de abandono que o outro te proporciona. Então vem a Joana de Ângeles falando de tristeza, e ela diz assim, essa tristeza que te domina, que acomete as tuas horas, é grave enfermidade que precisa ser retirada a partir de agora. Você reconheceu que a tristeza está te acometendo?
que a tristeza está te assolando, que a tristeza está te perturbando, tira. É grave a enfermidade que precisa ser retirada a partir de agora. Eu estou trazendo para vocês respostas em cima da enquete que eu fui fazendo com algumas pessoas. Como que você reage, fulano, quando isso? Na hora me dá uma raiva. Na hora eu fico muito triste. Na hora. Então, a partir daí, a gente vai reavaliando posicionamentos. Olha a outra fala do irmão José. Como que a gente reage? Amargando humilhações em público. Não tem pessoas que às vezes aproveita ali um momento, em público, amargando humilhações. Primeiro sentimento que nos vem, orgulho ferido. Porque no fundo, a gente sabe que se o outro fez aquela colocação, eu estou falando em público, gente, não precisa de estar numa palestra, não. Às vezes no movimento em família, mas você, né, fulano? Ali está em público. Ele te apresentou para o público, mas no fundo ele te apresentou para você. O sentimento de dor, do orgulho ferido, é muito relevante. Como que a gente reage? O outro questionamento, como que a gente reage sendo alvo de inverdades? Como que a gente reage quando alguém fala a nosso respeito mentiras? Como que a gente reage? Qual o primeiro sentimento que te vem? Olha a resposta que veio para mim. Nossa, mas eu fico indignado demais da conta. Essa minha indignação é tanto que eu vou provar para aquela pessoa que aquilo que ele está falando é mentira. Eu vou provar. E aí começam os testes. A gente sai do movimento de autoavaliação e sai do conflito e parte para um confronto. Ou seja, a gente sai do movimento de discussão, de entendimento. Por que ele acha que aquilo que eu falei é uma mentira? E aí eu quero provar para ele. Aí eu começo atrás de uma rede, olha, se o que o outro está falando é uma inverdade, deixe que o tempo mostre para ele. Deixe que o tempo mostre para ele. Aqui, quando o Chico esteve conosco na Terra, uma pessoa saiu de São Paulo, respeita muito o Chico. Respeitando muito o Chico, chegou lá e falou, Chico, todo mundo lá da minha cidade, no interior de São Paulo, todo mundo lá respeita muito você, lê as suas obras. Chico, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você fica falando esse negócio de reencarnação, Chico. Reencarnação não existe, Chico. Isso que você fala é uma inverdade. Para com isso, Chico. Não fica divulgando isso, não, porque tudo que você faz é muito bom. E isso joga o conceito que as pessoas estão criando a seu respeito, joga no chão. Isso não existe, Chico. O Chico olhou para ele e falou assim, meu filho, então quer dizer que você veio de São Paulo para me contar que não existe? Chico, para com isso. Aí Chico, meu filho, muito bom você ter me falado. Muito obrigado. Eu vou repensar. Discordou dele, não. 15 anos depois, essa pessoa voltou. Chico, eu descobri que a reencarnação existe, Chico. Meu filho, que bom que você descobriu. Pronto. Sabe por quê, gente? No tempo, a verdade é revelada. No tempo, a verdade aparece. Se as pessoas falarem mentira a seu respeito, se avalia, não fique indignado, não fique revoltado, não queira tirar prova, deixa, o tempo vai apresentar. Emerson, mas isso pode me contaminar. Se atente para o que você está apresentando. Se atente. De repente, a pessoa falou mesmo sobre uma inverdade sobre você, aquilo que ele te conhece de 8, 15, 30 anos atrás, que ele te conhece. E isso não faz a menor diferença, ele não sabe que você já mudou. Quem vai colocar isso para nós é um teólogo, psicólogo americano, John Powell. No livro, Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? E ele coloca sobre isso para nós. Porque nesta obra, que não é uma obra da Lavra Espírita, não, mas ele coloca para nós porque, olha, a pessoa me conhece daquilo que ela conviveu comigo há anos atrás. E o medo de dizer para o outro quem a gente é porque a gente mudou. E muitas vezes ele terá dificuldades de entender a profundidade da mudança que a gente fez. Agora a gente ora, a gente reflete, a gente ama, a gente se envolve, a gente acolhe, coisas que antes a gente não fazia. E o outro ainda tem a visão
do meu passado. Então ele fala em verdades. E aí o John Paul vai trabalhar isso na sua obra, ok? Como reage sentindo teu esforço não reconhecido? Olha, como que a gente reage, quando eu perguntei isso para algumas pessoas, como que a gente reage quando o outro não reconhece o nosso esforço? A palavra que as pessoas me disseram, que a resposta era, não é para montar um texto, não me responde com uma palavra. Aí a pessoa falava assim, Emerson, é que o outro é chato, antipático. O que é que sujeito antipático? Não consegue perceber que a gente está esforçando, que está lutando, que está melhorando, que está envolvido. Não consegue. Aí quando a pessoa não sente o nosso esforço, a gente tende a achar o outro antipático. Enfim, vocês veem que, voltando aqui no primeiro parágrafo, só para a gente não perder o raciocínio, se quiseres saber como espiritualmente você está, observa como você reage. Se quiseres saber, olha, vocês veem que todas as perguntas são 2, 4, 7 perguntas. As 7 perguntinhas que o irmão José faz, eu perguntei para algumas pessoas, sempre vem uma resposta negativa. Não vem uma resposta de condescendência, de complacência, de misericórdia, de indulgência, para aquele que tem uma ação negativa em relação a nós. Não veio. Todas as respostas são negativas. Por isso que eu achei importante trazer para vocês, para nós refletirmos juntos. Mas como o irmão José fala para a gente, é uma avaliação de como que a gente está espiritualmente, olha como que ele encerra o texto, olha o último parágrafo. Mas, se de fato pretende saber quanto te encontras fortalecido contra iminentes possibilidades de queda moral, observa como reages ao receberes um simples elogio. Aí a gente consegue entender como que a gente está moralmente. Porque veja, se nessas situações aqui, eu volto nas enquetes que eu fiz, ok? Se a gente, nesses questionamentos, a gente tem esses adjetivos negativos em relação ao outro, e quando a gente recebe um simples elogio, sabe a resposta que veio para a gente? É um estímulo à vaidade. Um estímulo à vaidade. Gente, veja, é importante que a gente tenha a vaidade, tá? É importante que a gente seja vaidoso. Mas veja, é uma vaidade que faz com que a gente se cuide. Eu preciso ser vaidoso no cuidado com o meu corpo para que eu cuide do meu corpo, que me dá condições de melhorar a minha alma. Ele me coloca em condições de estudo, de trabalho, de reflexão, de auxílio. Eu preciso de cuidar da minha roupa, por quê? Porque ela me coloca em condições de conviver bem socialmente. Eu preciso me cuidar. Esta vaidade do autocuidado é a mesma que Miramês coloca para a gente no livro Médiuns, no capítulo intitulado Vaidade. O espírito de Miramês, na psicografia de João Nunes Maia, ele traz essa referência para nós. É um capítulo sobre a vaidade. Não é aquela vaidade que faz com que a gente se engrandeça e cresce diante do outro, se achando melhor, se achando a mais. Não é essa, não. Mas um simples elogio, conforme coloca o irmão José para nós, já faz com que a gente se envaideça. Olha, voltando. Se de fato pretende saber quanto te encontras fortalecido contra iminentes possibilidades de queda moral, observa como reages ao receberes um simples elogio. Atentemo-nos para isso. O que a gente tem para oferecer, em vez de oferecermos ao outro as nossas viciações? E aí eu quero deixar com vocês uma passagem de Evangelho, que lá em Marcos, é uma perguntinha. No capítulo 6, Jesus coloca para nós assim: quantos pães tendes? Porque se todas as respostas foram negativas em relação à reação, e nós fizemos um paralelo inicial sobre ação e reação,
como que está para nós o que a gente tem para distribuir? Quantos pães tendes? Quais valores a gente tem? Para a gente ter respostas melhores diante desses questionamentos aqui. Quantos pães tendes? Quais valores a gente tem para distribuir? O que a gente tem para apresentar? O que a gente tem para doar? Quantos pães tendes? Está no capítulo 6 de Marcos, no versículo 31. Atentemo-nos para isso. É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos e até breve.